Hi guys, eu sou a professora Simone Leles, professora de inglês. Na aula de hoje, nós vamos aprender o tempo Present Continuous Tense, que é o tempo presente contínuo, na forma positiva. Espero que vocês aprendam muito. Present Continuous Tense. O Present Continuous Tense é o tempo presente contínuo em inglês. Para que eu uso esse tempo presente contínuo? O tempo presente contínuo eu uso para falar das coisas que estão acontecendo agora, no momento da minha fala, nesse exato momento. Olhem as imagens comigo. She is listening to music now. Nesse exato momento, agora, a palavrinha now significa agora, ela está ouvindo música. He is driving his car at the moment. Nesse exato momento, ele está dirigindo o carro dele. Então, o tempo presente contínuo eu uso para falar de coisas que estão acontecendo neste exato momento, agora. Nós vamos ver como é que esse tempo é formado, né? Como é que a gente utiliza o verbo. Muito bem, a forma positiva do tempo presente contínuo é formada de sujeito, que é a pessoa que pratica a ação. Nós vamos usar um verbo auxiliar, que é o verbo to be. O verbo to be tem três formas, que é am, are e is. Então, nós vamos usar uma dessas três formas. Qual delas? Como é que eu vou saber? Tem que combinar com o sujeito da frase. Nós vamos usar o verbo que representa a ação com um pedacinho que chama ing. Esse pedacinho que chama ing é a mesma coisa que o nosso NDO em português, que representa o gerúndio, que é comendo, bebendo, brincando, caindo. Em inglês, ao invés de ser NDO, a gente usa ing. E a gente coloca o ing no verbo que representa a ação, mais o complemento. Vamos ver a formação das frases. Antes da gente ver a formação das frases, a gente vai ver como que ficou no verbo ing. Clean é o verbo limpar. Colocando o ing virou cleaning, que vai passar a ser limpando. Watch é assistir. Com o ing vai ficar watching, que é assistindo. Tem uma diferençazinha para alguns tipos de verbos. Verbos que são terminados em E, eu vou precisar tirar esse E para colocar o ing, porque senão vai dar uma dificuldade de pronúncia. Então, close é o verbo fechar. Eu tiro o E para colocar o ing. Então, close vai virar closing. Então, vai virar fechando. Write é escrever. Eu tiro o E final e acrescento o ing, que vai virar writing. Aí vai virar escrevendo. Alguns verbos são terminados em Y. O que vai acontecer quando esses verbos forem terminados em Y? Eu vou acrescentar o ing do mesmo jeito. Eu mantenho o Y. Carry é carregar. Carrying, carregando. Try, tentar. Trying, tentando. Play, brincar, jogar ou tocar. Playing, brincando, jogando ou tocando. Enjoy, divertir-se. Enjoying, divertindo-se. Muito bem, eu tenho verbos em inglês que são formados de apenas uma sílaba, verbos pequenininhos. Quando eu tiver um verbo em inglês que representa a ação, que é formado de apenas uma sílaba, e essa sílaba termina em consoante, vogal e consoante, que a gente chama de CVC, como é o caso do verbo stop, é uma sílaba só. Eu termino em TOP. T é consoante, o O é vowel e o P consonante. Então, termina em CVC. Antes de colocar o ing, eu vou dobrar a última letra para colocar ing. Então, stop vai virar stopping com dois P's. Swim vai virar swimming com dois M's. Então, é parar, parando, nadar, nadando. Muito bem, a frase agora completa com o verbo já colocado em ing. Subject é o sujeito da frase. O sujeito da nossa frase é Sandra. Sandra é she, é menina, mesma coisa que uma menina. She, em inglês, o acompanhante do verbo to be é is. Então, vai ser Sandra is, porque vem o verbo to be. O verbo da ação é clean, que é limpar. E eu vou colocar ing nele, ele vai limpar, vai virar cleaning. E o complemento da frase, the house now.
Sandra is cleaning the house now. A Sandra está limpando a casa agora, nesse exato momento. The boys are playing video games now. The boys é o sujeito, the boys é a mesma coisa que eles. Eles em inglês é they, o acompanhante de they é are. Então, the boys are. O verbo de ação é o verbo play. Eu coloquei ing, virou playing. O complemento é videogames. Então, os garotos estão jogando videogames agora. Frase positiva. Muito bem. O que eu preciso prestar bastante atenção? Eu tenho que colocar ing no verbo e eu tenho que tomar cuidado porque eu não posso engolir o verbo to be na hora de fazer a frase, porque o verbo to be é o verbo auxiliar, eu preciso dele nessa frase. E aí eu preciso lembrar que para colocar o verbo to be, eu tenho que saber quem que é o sujeito, porque o verbo to be combina com o sujeito. Olha essa frase aqui agora. Sandra é menina, menina é she. O verbo to be para she é is. Sandra is watching TV now. Tony é menino, boy. O pronome para boy é he. O acompanhante de he também é is. Tony is playing the guitar now. O Tony está tocando o violão agora. Guitarra é violão, tá? Não é guitarra. É um daqueles falsos cognatos. Parece, mas não é. E como é que é guitarra em inglês? Electric guitar. Muito bem. Mary and Anna, duas pessoas. Duas pessoas é a mesma coisa que they. Nesse caso são duas meninas, então é elas. O verbo to be que acompanha they é are. Então vai ficar Mary and Anna are cooking now. I significa eu. O verbo to be que acompanha eu é am. Então, I am studying for the test now. Muito bem, vamos praticar com alguns exemplos. The dogs. The dogs é a mesma coisa que eles. Então, the dogs tem que ser are. Então, the dogs are running in the park at the moment. Os cachorros estão correndo no parque nesse momento. Tom é menino. Então, o verbo to be para Tom, que é menino, é is. O verbo é read, vai ficar Tom is reading a newspaper now. O Tom está lendo o jornal agora. I significa eu. O acompanhante do eu é am. I am washing my car now. Eu estou lavando o meu carro agora. Our teachers. Our teachers é a mesma coisa que they. O acompanhante do they para o verbo to be é are. O verbo é correct. Com ing vai virar correcting. The teachers are correcting the tests now. Os professores estão corrigindo as provas agora. They, o acompanhante do they é are. O verbo é cook. They are cooking lunch at the moment. He, o acompanhante do he é is. O verbo é watch. He's watching TV right now. She, o acompanhante do she é is. O verbo é dance. Dance eu tiro o para colocar ing. She is dancing ballet now. So guys, thank you very much. Então, gente, muito obrigado. Foi ótimo. Mas não se esqueçam. Like it, curtam o meu vídeo, share it, compartilhe and subscribe. Inscreva-se no nosso canal. Bye bye.